Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos concluir as atividades de matemática do capítulo 4, referente ao tempo. Então, nós vamos fazer o seguinte esquema. Nós vamos fazer a leitura das atividades e vocês vão respondendo de acordo com a leitura. Caso haja necessidade, para que vocês consigam responder, vocês podem pausar o vídeo. Quando vocês terminarem de concluir, vocês podem retomar, podem voltar a assistir o vídeo e continuar realizando as atividades, tá bom? Combinado assim? Então vamos lá, pessoal. Abram a apostila na página 125. Na página 125, no número 1, nós temos um quadro, nós temos uma tabela com produtos, os seus valores e qual a quantidade de cédulas e de moedas nós vamos precisar para comprar cada produto. Então, nós temos aqui, escreva nos quadrinhos quantas notas ou moedas de cada você precisa para comprar os itens a seguir. Nós temos um relógio, que custa R$ 582, um par de tênis no valor de R$ 245, um casaco no valor de R$ 182 e um skate no valor de R$ 999. E nós temos também, nessa tabela, duas cédulas e uma moeda. Uma cédula de R$ 100, né? A representação de uma cédula de R$ 100. Uma cédula de R$ 10 e uma moeda de R$ 1. Então, o exemplo, nós vamos fazer juntos esse do relógio, tá bom? O relógio custa R$ 582. Então, esse valor, né? Esse número, 582, nós temos o quê? Nós temos 2 unidades, nós temos 8 dezenas e nós temos 5 centenas. 582, 2 unidades, 8 dezenas e 5 centenas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Quantas notas de 100 nós precisamos para compor esse valor, esse número? Nós precisamos de 5 cédulas de 100, não é verdade? E de 10, quantas cédulas de 10? Nós vamos precisar de 8 cédulas de 10. Agora nós vamos para a unidade. Quantas moedas nós precisamos para compor esse número? Nós precisamos de 2 moedas, não é? 2 moedas representando as unidades, 5 cédulas de 10 representando as dezenas e 5 cédulas de 100 representando as centenas. Então, acredito que todos tenham entendido, né? Até aqui. E agora vocês vão fazer os outros exemplos, né? O tênis, o casaco, o skate, tá bom? Agora, indo para o número 2. Se ele é menor que 100 e maior que 98, qual é o número que vocês vão colocar aqui? Agora, passando para a página 126. Número 3. Veja as fichas de números que as crianças estão segurando. Forme o menor e o maior número que cada uma pode formar com suas fichas. Analisando as fichas que os personagens da nossa plataforma de ensino, da Eleva, estão segurando, qual o maior e o menor número possível a serem formados? Na primeira ficha, nós temos o quê? O número 5, o número 2 e o número 7. Então, qual é o maior número que nós podemos formar? Utilizando esses números, nós podemos formar o número 752. E qual é o menor número? Nós podemos formar o número 257. Então, aqui nós já temos o maior e o menor. Agora, vocês vão fazer sozinhos as próximas 3 fichas, tá bom? E após, quando vocês terminarem essa atividade, vocês vão escolher um número, o número que vocês preferirem. E vão descrever, né? Vão mostrar, vão dizer quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades o número escolhido, né, por vocês possui, tá bom? Agora, indo para a página 127. Nós temos o quê? Número 4. Complete os quadros fazendo as operações de adição. Complete os quadros fazendo as operações de adição. Então, na letra A,
O que é uma adição? Nós vamos o quê? Nós vamos somar, nós vamos acrescentar, né? Então, na letra A, começa com o número 5. Aí aqui a setinha está indicando o quê? A setinha está indicando que nós vamos acrescentar mais 5, não é? Então, nós vamos acrescentar mais 5. Então, o resultado vai ser 5 mais 5, 10. Aí, quando vocês completarem, já tem o quê? Já está indicando que vocês vão acrescentar o número 10 mais 10. E qual é esse resultado? 20. Então, assim por diante, tá bom? Então, vocês vão somar, vocês vão acrescentar o valor indicado pelas setinhas, tá bom? Então, nós temos a letra A, a letra B e a letra C. Agora, no número 5, complete os quadros resolvendo as operações de adição e subtração. Compare com os resultados dos seus colegas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos completar os quadros resolvendo as operações de adição e subtração. O que nós podemos fazer? Nós sabemos que a adição, né, é somar, é acrescentar. Subtração é diminuir, é tirar. Então, o que nós vamos fazer? Essa é fácil, né? Vocês vão calcular, dá até para calcular de cabeça essa, tá bem facinho, tá bom? Então, no primeiro quadro, nós temos o quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadros. Então, o que nós vamos fazer? Nesses quadros, tem os seguintes valores para serem subtraídos, né? Ou adicionados. Então, vamos lá. 8 mais 5. Qual o resultado? Quanto que é 8 mais 5? Depois, nós temos o quê? Nós temos 8 mais 7. Qual é esse valor? Então, tá bom? Vocês vão fazer a adição e a subtração, tá bom? Na página 128, nós temos o número 6, que está pedindo assim, ó, calcule mentalmente. Então, vamos lá. Calculando mentalmente, nós vamos fazer o mesmo esquema. Aqui apresenta somente adições. Então, vocês vão o quê? Vocês vão somar, vocês vão adicionar. Então, vocês vão calcular mentalmente, tá bom? No número 7, resolva as operações nos quadros posicionais abaixo. Então, nós temos o quê? Resolva as operações nos quadros posicionais abaixo. O quadro posicional é aquele, lembra? O quadro valor de lugar, aquele que eu falei, que a gente coloca a unidade no quadrinho embaixo da unidade, dezena na casinha da dezena e centena na casinha da centena. Então, os números estão organizados aqui. Só que esses números apresentados, eles possuem somente unidade e dezena. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão resolver essas operações, tá bom? Agora, no número 8, complete as somas, depois pinte os números dos quadradinhos que somam os resultados do número que você escreveu. Complete as somas, depois pinte os números dos quadradinhos que somam o resultado do número que você escreveu. Então, nós temos aqui, na letra A, 6 mais, aí tem um quadradinho que está em branco, igual a 10. Que número somado a 6 que dá o resultado igual a 10? 6 mais é igual a 10. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vocês podem usar lápis de cor, vocês podem usar palitinhos, podem usar os dedos das mãozinhas para fazer essa operação, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos o quê? O resultado é 10, não é? Então, nós vamos pegar assim, ó. Nós vamos pegar os 10 dedinhos. Para a gente descobrir qual é o valor que somado a 6 que vai dar 10, a gente vai fazer assim, ó, 10. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar 6 dedinhos, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós sabemos o quê? Que o resultado, né, vai dar 4. 6 mais 4 é igual a 10. Agora, vocês vão resolver a letra B e a letra C também. Passando para a página 129, nós vamos fazer o seguinte, ó. Marque em cada tira numerada 2 números que indicam a operação pedida. Por exemplo, aqui nós temos o quê?
a soma. Soma é igual a 10, não é verdade? Então, quais são os números que somados dão o resultado 10? Depois nós temos a diferença, igual a 10. Então, nós temos o quê? A diferença. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar o valor 10 de algum número, tá bom? Porque é a diferença. Então, qual o número que, se a gente subtrair por 10, vai dar 10? Vocês vão marcar, vão pintar esse quadradinho, tá bom? Depois nós temos a soma. Soma é igual a 100. Quais números somados vai dar o resultado 100? Tá bom? E assim por diante. Vocês vão fazer a soma, a diferença, tá bom? Adição e subtração. No número 10, nós temos assim: leia o quadro abaixo e complete-o fazendo as operações pedidas. Nós temos os números, né? Que está representando a soma e a diferença, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos 100 e 30. Qual é a soma desses números? 100 mais 30 vai dar 130. E a diferença entre eles? 100 menos 30 é igual a 70. Então, agora vocês vão fazer dos próximos, tá bom? Dos próximos quadradinhos. A soma e a diferença. No número 10. Agora, passando para a página 130. As páginas 130 e 131. Essas páginas também são a fixação daquilo que a gente aprendeu, né? Tipo uma revisão, para a gente entender melhor o que foi esse capítulo. Nós temos um esquema. Relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo, tá bom? Então, o que nós aprendemos nesse capítulo? Nós aprendemos a compor e a decompor números até 999, a explorar cálculos mentais e escritos, a utilizar a reta numérica para fazer cálculos de adição e subtração. Nós aprendemos a organizar os algoritmos de adição. Nós aprendemos a relacionar medidas de tempo com relógios digitais. Nós aprendemos a fazer estimativas da duração de um intervalo de tempo. Então, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos o relógio, nós aprendemos mais sobre o tempo, nós aprendemos a fazer a adição e a subtração. Então, nós vamos preencher os esquemas que estão apresentados nessas páginas, tá? Então, aqui na página 130, tem os termos em destaque, que são, tem um quadro com os termos em destaque. Nós vamos utilizar esses termos para completar os esquemas, tá bom? Números naturais de 3 algarismos. Operações, medida de tempo, algoritmo da adição. Então, o que nós vamos fazer? Então, vamos lá. No primeiro, nós temos o quê? Nós temos na primeira imagem, nós temos um quadro, né? E nós temos uma calculadora, não é isso? E nesse quadro, apresenta o quê? 3 números. E esses números são compostos por quê? São formados por 3 algarismos, né? Então, nós vamos preencher esse esquema com um dos termos utilizados, em destaque. Depois, nós temos o quê? Nós temos como se fosse a imagem, né, de 3 calculadoras. Nós temos 3 quadros. E no primeiro está falando assim: escreva um número com esses algarismos. Então, nós vamos escrever um número utilizando os algarismos 3, 2 e 1. Qual número nós podemos formar? Qual o menor número nós podemos formar utilizando os números, os algarismos 3, 2 e 1? Depois, nós está pedindo assim, ó, decomponha o seguinte número: 426. Esse número, né, ele é composto por quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades? Nós vamos decompor, tá bom? Então, aqui na página 131, nós temos o quê? O sinal da adição. Nós temos uma representação também da adição e da subtração. E nós temos a imagem de um relógio. Então, quais os termos em destaque nós utilizaremos para representar essas imagens? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem escrever no nosso canal ou podem mandar via WhatsApp, tá bom? Então, eu aguardo vocês e até a próxima, tá bom? Façam com atenção. Beijos!